O Vasco acabou de anunciar um novo treinador e eu gostava mais da minha vida meia hora atrás, quando eu não sabia quem era esse cara e meu único pensamento era sobre quem apostar hoje em Espanha e Bélgica. Inclusive, já fiz até minha múltipla. Mas vamos lá. Que tal os números dele nos últimos 3 trabalhos como treinador? Foram todos na Arábia. Primeiramente, ele pegou o Onassi, que é o atual campeão da Arábia, o melhor time da Arábia. Ele foi demitido com 5 jogos, porque ele conseguiu uma vitória, um empate e 3 derrotas nos últimos 5 jogos. E eu, sinceramente, não lembro de ter visto nessa temporada o Onassi perder 3 partidas. Perdeu uma para o Hilal, não acho que perdeu mais 2. Ele conseguiu fazer esses 5 jogos. Obviamente foi demitido. Aí ele vai para o outro time da Arábia, Al Khalej. E ele tem um aproveitamento de 1,12 pontos por jogo. Ou seja, um treinador médio, tem 1,50 pontos por jogo. Ele tem 1,12 em 69 jogos. No Al-Faya, que é o último time que ele teve, ele tem 1,16. Eu fiz aqui os cálculos para mostrar para vocês e todos esses pontos dariam uma briga para o Vasco não cair. Uma briga. O Vasco já está na zona. Então não tem mais briga. O Vasco tem que fazer pontos a mais do que os adversários da zona. Mas todos os pontos que ele fez são de times que estão na zona e times rebaixados. Um deles dá 45 pontos, mas se o Vasco for contratar treinadores que fazem 45 pontos na Arábia, que só tem 3 times com investimento, o Vasco vai cair. Porque no Brasileirão todos os times têm investimento. Todos, até os times que subiram agora da Série B têm investimento. E a gente sabe disso porque perdeu para quase todos eles. Mas enfim, se fosse para fazer isso, eu acho que o Vasco estava no caminho certo com o Seabra. Eu acho que o Vasco estava no caminho certo. Eu acho que trazer o Jorginho seria melhor. O Jorginho pelo menos conhece esse time, sei lá, conhece o futebol brasileiro. O Jair Ventura. Não quiseram pagar 4 milhões no Seabra, não quiseram pagar 4 milhões. E aí depois podem pagar o preço, que é o preço do rebaixamento. Aí decide se 4 milhões vale mais do que 100 milhões que o Vasco ganha na Série A. E o trabalho do Edmar Lopes tem que começar a ser questionado. Na verdade, começar não, já passou da hora de ser questionado. É a segunda janela de transferências pífia, porque agora é fácil falar que não tem dinheiro, porque no início do ano gastou 100 milhões de contratação, não trouxe ninguém. Trouxe quem? Brenner, trouxe Spinelli, não trouxe ninguém. O Vasco perdeu o Ryan, perdeu o Coutinho, perdeu o Verratti e trouxe Brenner, Spinelli e Rojas. Rojas porque o Pedrinho falou que não precisava de um novo meio campo, né? Que a gente tinha meio campo de altura para fazer a substituição do Coutinho. Só que a questão é que desde 2000, quando o Vasco tinha Juninho Pernambucano e Juninho Paulista, o Vasco não tem um meio campo para fazer a substituição do Coutinho. Aí agora, acha que tinha com Rojas e Nuno Moreira? Pelo amor de Deus, é muita incompetência. Só que agora tem um inimigo comum, que é uma liminar. E a liminar vai barrar todos os feitos ruins que o Pedrinho fizer, como se a culpa não fosse só dele, mas é. Porque se o Vasco cair esse ano, tudo bem que a liminar tem culpa. Mas o Vasco já estava na zona antes dessa liminar. Já estava na zona de rebaixamento. Aí fala que não tem dinheiro. Claro que não tem dinheiro. Cadê a venda do Ryan? Cadê a Copa do Brasil do ano passado, que chegou na final? É muito dinheiro que vem nisso, 50 milhões. Cadê o patrocinador Master, que o Pedrinho não conseguiu um ano inteiro? Tirou o patrocinador Master que a gente tinha, que era 50 milhões por ano, que isso dá uma contratação, e agora tá sem nenhum. Aí é fácil falar que não tem dinheiro. Todas as contratações feitas não dão certo. Tudo bem que o Lamáquia quer o Pedrinho por perto, e eu acho justo. Você fazer uma compra de bilhões, né? Você vai querer fazer essa compra com uma pessoa de confiança. Se ele acha o Pedrinho honesto, tudo bem. Mas o Pedrinho tem que ficar fora do futebol. Pode arranjar outras vagas, outras coisas para fazer, mas no futebol é um absurdo. Não dá para culpar só eliminar na situação. Com todo respeito, não dá. Porque estava atrás do Seabra. Tinha treinadores melhores no próprio futebol brasileiro. Aqueles treinadores, até o Vanderlei Luxemburgo, com todo respeito, eu aceitaria mais, acho que faria um trabalho melhor do que um português como esse. Mas enfim, se essa eliminar não cair, o Vasco vai cair junto. Porque o Pedrinho já demonstrou que não sabe comandar o futebol. Se ele pega o Vasco numa condição de Série B, ele não conseguiria fazer o clube subir, porque isso é associativo. O nosso associativo é falho. É muito fácil falar que a gente não tem dinheiro quando a gente gasta todo o dinheiro e depois fala que não tem. Não, mas tinha, porque gastou na primeira janela. E nessa primeira janela ele mesmo fez um pronunciamento dizendo que não podia ser responsável de gastar todo o dinheiro na primeira janela, que poderia ter uma segunda janela no meio do ano, que o Vasco precisaria. E aconteceu exatamente isso. Precisou de uma janela na janela do meio do ano, porque precisou, porque as contratações todas foram horríveis, e agora não tem dinheiro. Então eu quero saber o que aconteceu com esse dinheiro, porque a gente fez a maior venda da história do clube, tem a Copa do Brasil, e cadê o patrocinador Master para salvar? Porque depois vai pedir empréstimo, porque não tem patrocinador Master, que isso já é um empréstimo. Sinceramente, eu acho que o Renato entregaria muito mais que esse português. Eu acho que o trabalho do Renato é muito mal visto, porque o clube é ruim. O time é ruim. A gente não tem zagueiros confiáveis, não tem volantes, a torcida pede volantes, não tem meias, não tem pontas, não tem centroavante.
O aproveitamento do Renato foi de nona colocação no Brasileiro. Nona colocação. Isso com esse time, com todo respeito, para mim é milagre. Pode falar o que quiser, para mim é milagre. Bastava em último com ponto. Nos últimos 10 anos é o treinador com mais vitórias da Série A. Aproveitamento nunca abaixo de 56%. E a gente contrata um treinador que olha os números desse cara. Ele tem 460 jogos na carreira, 162 vitórias, 116 empates e 182 derrotas. Ou seja, ele tem 20 derrotas a mais que vitórias na carreira. É um absurdo onde é que o Vasco foi buscar. Parece que o nosso querido Edmar Lopes, que pelo visto está mais concentrado em curtir o Boteco do Belmonte no Leblon do que fazer contratações, então ele foi logo no chat GPT e pesquisou piores treinadores possíveis para contratar para um clube que está caindo. Surgiu esse cara, ele falou, é uma boa oportunidade. É português, eu também sou português, consigo falar com ele, vou contratar. Para ele deve ter sido mais fácil, porque brasileiros não está conseguindo. O Palermo também não está conseguindo. Enfim. Agora uma análise mais tática desse treinador, para a gente falar mais sobre ele. Ele chegou na temporada 24-25 no Alfaia, né, que é o último time dessa temporada dele, que o aproveitamento dele é 1,16 pontos por jogo. Ele assumiu o comando do time em dezembro de 24. Né? O time estava fundado no 17º lugar da Liga Árabe. E, cara, é bom falar, a Liga Árabe, muitos falam que tem um investimento muito grande. Não é que a Liga Árabe tem um investimento muito grande. 3 times da Liga Árabe têm um investimento estatal muito grande. A gente sabe que o dinheiro dos caras é quase infinito por causa do petróleo. Então, 3 times têm esse investimento muito grande. Esses 3 times monopolizam a liga. Contratam todos os jogadores que vocês veem, Cristiano Ronaldo, Neymar, todo mundo que está lá são esses 3 times. O resto não jogaria a Série C do Brasileirão. E esse Série C se disputa e vê quem vai perder menos para esses 3 e se degladiam entre eles. Porque o resto não. Os 3 não tem condição. E ele conseguiu uma reação imediata com esse time e organizou a defesa. É um treinador extremamente defensivo. Ele conseguiu cumprir o objetivo principal. Qual era o objetivo principal? O clube não cair. Ele é um treinador disso. Estabilizou na primeira divisão. E 25-26, que foi a época que ele saiu do time, né? Na sua primeira época, que ele construiu o time, que ele fez uma janela de transferências, que ele esteve desde o começo com a pré-temporada. Ele manteve uma campanha regular de meio da tabela, né? Terminou na 10ª colocação. O Campeonato Saudita não tem 20 times, né? Acho que tem 17. E o seu último jogo foi em maio, contra o Hilal. Depois eles tiveram uma saída combinada. Mas enfim, dá pra ver que é um treinador não fez um trabalho péssimo, porque o time dele era horrível. Ele foi um treinador extremamente defensivo. Pelo visto, é um treinador justamente para isso. É um treinador para não cair. Você quer contratar? Fazer uma defesa forte e não cair. Só que tá o grande problema. Ele só pegou times horríveis na carreira, só teve trabalhos realmente de brigar para não cair. Com todo respeito, se isso é que o Vasco busca e diz que precisa de uma liminar para salvar o time, é porque justamente se essa liminar não vier, a gente não tem condições de ficar com o associativo. É basicamente o Pedrinho falando, olha, eu não tenho competência para isso, por favor, alguém me salve. Para mim, é isso. Em 2023, no Alcalege, né, ele assumiu o clube logo após o clube conquistar o acesso para a primeira divisão, no time da segunda divisão. E ele terminou na 14ª colocação. Ele conseguiu um rebaixamento de forma heróica nas últimas 2 rodadas. Também foi brigando para não cair. Ele renovou o contrato por causa do sucesso do primeiro ano, que o objetivo do time era justamente não cair. E ele terminou na 12ª colocação, um campeonato tranquilo para esse time, né? E levou a semifinais da Copa Saudita, né? Que isso para eles foi muito grande. O time tinha acabado de subir, era um time bem fraco, né? E ele deixou o cargo também em 24, também como um acordo para ir para o Alfaia. Ele está tentando subir na carreira e certamente vai ter o maior trabalho da carreira dele agora no Vasco, uma chance. Por quê? Porque ele teve uma chance muito grande com esses 3 clubes que eu falei para vocês, que tem todo o investimento da Arábia, tem todo o dinheiro do mundo. O próprio Al Nassr, que acabou de ser campeão com o Cristiano Ronaldo. Ele só comandou esse clube por 38 dias. E o retrospecto foi tão terrível que ele foi demitido em 5 jogos. Ele teve uma vitória, 1 empate e 3 derrotas nesses 5 jogos. Aí foi demitido. Por quê? Porque foi o único time bom que ele pegou, o único time que tinha pretensões de ser campeão, de jogar forte. E ele não conseguiu não sequer, porque ele não sabe jogar sem ter que construir defesa, sem ser um time para não cair, ser um time para empatar e ganhar fora. É um aproveitamento assim ridículo. E eu vi um comentário sobre ele do Scout Vasco no Twitter, que para mim foi perfeito. Quem merece ser criticado é o Pedrinho, com o departamento de futebol do Vasco. Inclusive, muita pouca gente fala do Felipe, né? O que ele está fazendo lá. Por ocasião da demissão do Álvaro Pacheco, com o Vasco na zona de rebaixamento, não era o momento adequado para apostar em um técnico português sem experiência no Brasil.
Essa foi a frase do Pedrinho sobre a 777, por que ele demitiu o Álvaro Pacheco. Só que agora ele age justamente igual à sua própria crítica, e parece que tudo que ele criticou ele faz igual. E para mim isso reflete muito como foi essa gestão até agora e por que a gente precisa tanto vender. Precisamos de um salvador nesse momento. Perdemos todo o dinheiro na primeira janela, contratando jogadores que não repunham nem o que a gente perdeu. O que a gente perdeu foi muito, muito grave. Enfim, eu acho um absurdo essa contratação. Eu acho que ele pode sim salvar a gente e ter um excelente aproveitamento e virar, sei lá, o novo Jorge Jesus, o novo Abel Ferreira, o novo Leonardo Jardim. Só que todos esses já tinham carreiras consolidadas antes de vir para o Brasil. Eu sou totalmente contra isso de espera jogar para criticar ou não. A gente espera jogar para criticar ou não quando a gente torce pro Paysandu da vida. A gente espera. No nosso caso, a gente não pode esperar, a gente torce pro Vasco. A gente não pode contratar qualquer um e achar que vai dar certo. Não é assim que funciona. Eu achei uma contratação ridícula. Tá vindo no caminho certo com o Seabra, tá vindo no caminho certo com todos que estava tentando. Agora, eu sinceramente não tenho nada a falar sobre essa contratação, nada de bom a falar. E eu espero sinceramente que dê certo, porque a única coisa que restou pra gente é torcer e que o Lamarca compre logo. Uma pausa aqui para você que está assistindo o vídeo, um recado extremamente importante e rápido aqui para vocês. Rapaziada, você que gosta de fazer compras, gosta de comprar coisas de academia, gosta de comprar coisas de casa, gosta de pagar barato. Um amigo meu, um grande amigo meu, chamado Calil, descobriu um novo método de atravessar todas as promoções do mercado. Eu tô falando todas as promoções mesmo. Eu tô falando um tênis de corrida desse, por exemplo, por R$57. Promoções o tempo inteiro de suplemento, promoção de roupa, promoções de coisas de casa e tudo isso de graça. É só entrar no grupo de WhatsApp dele que ele vai mandando todos os achados que ele tem. Ele desenvolveu esse método de pesquisa e é um método novo que ele descobriu, que ele desenvolveu através dos trabalhos dele. E a diferença dele para todos os outros é a atenção com a pessoa. É como se você realmente se sentisse numa loja. Então você, por exemplo, eu estou precisando de comprar um tênis dessa marca. Você consegue as promoções? Então no grupo dele tem os próprios ADMs que você pode contactar, como aqui no vídeo, e eles mesmos vão te mandar na hora todas as promoções sobre isso. Então assim, é um método que eu nunca vi na minha vida e que eu estou aqui divulgando para vocês porque eu mesmo compro. Sempre que tem promoções da Netshoes de produtos do Vasco, eu sempre compro lá, da Food Fanatics eu sempre compro lá, e principalmente, pra mim, o que eu mais compro é coisa de academia. Todas as coisas de academia eu compro por lá. Creatina por R$30, coqueteleira por R$10, Whey Protein por 50, 60, 70, e tudo de marca boa, tudo de lojas verificadas. Enfim, eu aconselho a vocês, se você quiser entrar nesse grupo de WhatsApp, link tá aqui na bio.